Também há movimentos anti-pornografia no mundo, inclusive não só de evangélicos, mas de feministas. Eu acho que quem perde mais nesse negócio de pornografia é a mulher. E aí as feministas seriam os evangélicos para lutar contra a pornografia. Vamos ver a questão do voyeurismo, especialmente entre os evangélicos. Vamos ver o que é que os argumentos em favor da pornografia. Tem gente que argumenta em favor da pornografia. E vamos ver o que é que tem de mais a ver a pornografia, de onde procede o desejo, como evitar e libertar-se da pornografia, e perguntas e respostas no final. Vamos tentar ser rápido aqui. Alguém já disse que é mais fácil reconhecer a pornografia do que definir. É uma coisa que, talvez, quem vê sabe o que é. Então, definir às vezes é mais complicado. Em geral, é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. Isso é feito através de várias mídias, né, de acordo com a época. A palavra pornografia vem do grego, significa escrever sobre prostituta, e com o tempo passou a referir-se a qualquer material escrito ou gráfico de conteúdo sexual, e hoje o termo é usado de forma negativa. E há um eufemismo hoje, em vez de usar a palavra pornografia, se usa material adulto, que é eu me sinto ofendido, porque quer dizer que todo adulto gosta desse tipo de coisa. Então, a seção de filme pornográfico que você encontra numa cineolocadora, videolocadora e tudo mais, não tem filmes pornográficos, tem adultos, como se todo adulto gostasse desse tipo de coisa, e como se os maiores consumidores de pornografia de hoje não fossem exatamente crianças na idade de 13 a 22 anos de idade. Aqui é preciso fazer uma distinção entre erotismo e pornografia. Existe o erotismo saudável, que consiste na exploração da sexualidade dentro do casamento. Por exemplo, Provérbios: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, costa de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Ou ainda lá no livro de Cantares de Salomão: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. A não ser que fosse vinho do poço, naturalmente. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos de toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel e azeite se acham debaixo da tua língua. Fragrância dos teus vestidos como a do Líbano. Os teus beijos são como um vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios de dentro. Eu sou do seu amado e ele tem saudades de mim. E por aí vai, dar-te-ei aí meu amor. Essas passagens que são da Bíblia mostram que o Senhor nos criou com sexualidade, que a mesma pode ser explorada e desfrutada dentro do ambiente do casamento. Então, o erotismo em si, ele é saudável, ele faz parte da nossa sexualidade, nós somos criados assim, Deus fez assim. Então, o prazer sexual, prazer erótico, ele faz parte da nossa natureza, e nós não devemos ter uma atitude que muitos evangélicos têm, de jogar fora a água suja, e o menino também, né? Na banheira, quando acaba de dar banho, o menino joga água suja e lavar o menino também. Tem que jogar fora a água suja e guardar o menino. Então, na nossa luta contra a imoralidade e a sujeira, a gente não pode fazer de conta que a gente é anjo, e que a gente não tem prazeres, não tem desejos e necessidades de ordem erótica e sexual. A pornografia é diferente. Ela visa o excitamento sexual através da exibição de imagens explícitas de sexo, nudez e órgão sexual, sem fazer qualquer distinção moral ou levar em conta adultério, prostituição, lesbianismo, além de formas pervertidas de relações sexuais. O problema da pornografia é que ela explora essa sexualidade e o erotismo, que são em si saudáveis, explora de uma maneira que não leva em conta os parâmetros e os limites que a palavra de Deus colocou. Historicamente, a pornografia é tão antiga quanto o homem. A arqueologia revelou, por exemplo, que lá em Canaã, nos
dos cananitas, havia dezenas de órgãos sexuais masculinos e femininos. Isso aí, essas inscrições nos tempos cananitas, da representação da genitália masculina e feminina, são os exemplos mais antigos de pornografia que nós conhecemos. Isso tem a ver com o tipo de culto que era praticado pelos pagãos, que era uma mistura de prostituição e serviço divino. Então, a mesma sacerdotisa era a mesma prostituta que se envolvia com os adoradores. Os caninos, aparentemente, representavam os órgãos genitais nas paredes para excitar os adoradores e estimulá-los à prática da prostituição sagrada. Ao contrário disso, é interessante, na mesma época, os israelitas tinham uma atitude totalmente diferente quanto à exposição dos órgãos genitais. Nas suas escrituras sagradas, por exemplo, estava escrito que Deus cuidou de cobrir a nudez do primeiro casal depois da queda. Diante dos povos pagãos, a atitude dos povos pagãos com relação à genitália e à publicação dessas imagens, fica grande o contraste da cultura israelita. A começar das escrituras, que falam que Deus cobriu. Havia uma preocupação de que as vestimentas cobrissem os órgãos genitais. É curioso que aqui em Gênesis, em Gênesis não, em Êxodo, há uma determinação da lei de Moisés que o sacerdote deveria ter cuidado para não subir as escadas do altar de forma a deixar que seus órgãos genitais ficassem expostos. Então ele tinha que usar cueca, porque ele usava uma espécie de vestido, né? E ele tinha que subir pelas escadas para um altar, e na hora de subir poderia expor a genitália. Então há a recomendação de que ele use os calções de linho e tudo mais. Seria a preocupação de encobrir a genitália, já no Antigo Testamento. A Bíblia se refere, inclusive, à genitália de forma reservada, usando às vezes eufemismo como nudez, quando diz assim: não descobrirás a nudez de tua tia. Então, é um eufemismo para se referir a relações sexuais, né? Ou quando fala da pele nua, Êxodo 28, ou do membro viril, Deuteronômio 23, quando usa a expressão alguma coisa que está entre os pés, está se referindo ao órgão sexual, né? Mas só que ele fala daquilo que está entre os pés. E parte indecorosa, 1 Coríntios 12, 23, só para citar alguns exemplos, mas a própria linguagem da Bíblia é eufemística quando se trata de falar dos órgãos sexuais, mostrando o cuidado que Deus teve com relação a isso. Os gregos antigos usavam temas pornográficos em canções pregadas nos festivais, nas ruínas de Pompeia também há pinturas pornográficas. A pornografia era usada em culturas orientais antigas, Índia, Japão e China, bastante antiga e amplamente divulgada. É a obra Kama Sutra, que foi escrita na Índia por volta do ano 2500 a.C. Antes de Cristo. O manual tendo gravura das mais grotescas formas de relação sexual. Quem já teve a oportunidade de ver isso aí, eu já vi isso aí, na época em que antes da minha conversão, e mais tarde estudando o assunto também, tem que ser malabarista, ou tem que praticar algum tipo de ginástica para poder, contorcionismo para poder fazer o recadinho para ele. Na Europa medieval, tem o Decamerão, de 1353, de Boccaccio, que é uma obra clássica, abertamente pornográfica, que tinha também uma grande circulação. E o problema todo sobrou para nós, para a nossa geração, com o advento da mídia eletrônica, em décadas recentes. Então, a pornografia passou a ser um problema social de grandes proporções. Televisão, cinema, vídeo, TV a cabo se tornam canais poderosos há 50 anos passados, pelos quais todo tipo de pornografia se tornaram amplamente disponíveis, e a partir daí a pornografia cresceu de forma massiva. E as pessoas passam a consumir pornografia em casa sem precisar ir ao cinema ou à banca de revistas ou à videolocadora, com o advento da internet, né? Surge também jogos pornográficos no computador, mais tarde, com o advento da internet, a disponibilidade e a facilidade de acesso à pornografia multiplicou-se de forma inimaginável. Hoje nós não temos ideia. Não tem quem possa realmente fazer uma estimativa correta. Por causa do acesso internacional e ao custo zero de copiar e baixar a imagem na internet, a cyberpornografia, como tem sido chamada, tornou-se a forma mais popular de pornografia hoje. Curiosamente, também no mesmo voo que eu já mencionei que vim com a minha esposa, estávamos vendo aí uma reportagem da revista Isto É,
entrevista, onde estava havendo uma entrevista com um executivo, na verdade é o proprietário de uma das maiores empresas que tratam com internet do mundo. E ele estava falando, assim, quase que com meio sentido do como que ele se sente um pouco culpado pela ampliação e pelo crescimento assombroso do uso da internet para esses fins. Ele não parecia ser um evangélico, nem mesmo um cristão assumido de qualquer credo, mas ele já podia ver os efeitos nocivos disso aí. Está na revista Isto é um pouco, acho que tem o terceiro ou quarto número atrás. Bom, os estudiosos do assunto têm dividido a pornografia ou classificado de diversas maneiras. Primeiro é chamada softcore, que é um material pornográfico que apresenta imagens de nudez e cenas que apenas sugerem a atração sexual. Talvez a mais popular seja a revista Playboy, e que a primeira e que depois dela vieram outras imitando, que geralmente apresenta a nudez feminina com algumas insinuações, mas não passa disso aí. É chamado softcore, em inglês soft, macio, suave ou brando. O hardcore, em inglês hard, duro, difícil, contém a representação explícita dos órgãos genitais em cópula e relações sexuais de toda sorte. O hardcore já envolve, passa da nudez, mas já entra mesmo na cópula. E é todo tipo de perversão. Aí vem o chamado snuff, são vídeos onde pessoas praticam atos sexuais e depois são assassinadas. É o pior tipo que se conhece, mas a polícia diz que não conhece nenhum exemplar desses vídeos que tenha sido distribuído comercialmente. Parece que é uma circulação muito regida, mas a polícia fala que existe. Pornografia infantil é representação sob qualquer forma de criança em ato sexual implícito ou explícito, simulado ou real, ou qualquer representação dos órgãos sexuais da criança para fins sexuais. Geralmente existe na legislação de quase todos os países leis contra isso aí, leis bem severas. Chamada erótica. Algumas feministas fazem uma distinção entre pornografia, que é a sujeição e degradação sexual da mulher através de imagens que representam o homem dominando e humilhando a mulher sexualmente. As feministas são contra esse tipo aí. Qualquer pornografia em que apareça o homem dominando, explorando a mulher, elas são contra. Mas elas são a favor da erótica, que é a representação sexual de homem e mulher em posição de igualdade e respeito mútuo. E aí vai entrar também o lesbianismo. Essas distinções podem nos ajudar a entender melhor o assunto, perceber como diferentes pessoas entendem a pornografia. Entretanto, todas as diferentes formas de pornografia têm em comum a exposição pública da nudez e das relações sexuais humanas com vistas ao despertamento sexual indiscriminado. Por esse motivo, os cristãos não devem se deixar iludir por essas distinções, como se alguma forma de pornografia fosse menos errada do que outra. Às vezes a gente, estudando isso aí, a gente percebe que algumas pessoas, não, mas eu consumo o softcore. Tem muitas formas piores de pornografia. A distinção é uma distinção que é feita, é uma classificação feita pelo mesmo ou por estudiosos que não são cristãos, procurando entender melhor o fenômeno. Mas, em última análise, todas estas distinções elas se resumem naquele ponto que já falei. Bom, a situação legal da pornografia em alguns países